Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor, amém? A ministração da palavra hoje tem como título Mananciais ou Cisternas Rotas. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 2, 11, 13: Houve alguma nação que trocasse os teus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Amém? Irmãos, o profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para repreender aquele povo de Israel, porque eles estavam se rebelando contra o Senhor. E Israel, ele era o povo de Deus, só que ele havia mergulhado numa idolatria tremenda. E isso levou os sacerdotes, pastores, a se rebelarem contra o Senhor. Em Jeremias 2,8, irmãos, vai dizer: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após mim, o que é de nenhum proveito. Amém? Deus, irmãos, está dizendo que os sacerdotes daquela época, que eles tinham conhecimento da lei, eles deviam conduzir aquele povo. Eles deviam, assim, orientar aquele povo para que o povo não se desviasse da presença do Senhor. Mas em momento nenhum, irmãos, eles fizeram isso. E nem sequer perguntaram, como diz o versículo, onde está o nosso Deus. Eles desrespeitaram e não obedeceram mais o Senhor. E estavam todos contaminados. Amém? Em Jeremias 2,11, vem nos falar: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Esse versículo, irmãos, ele é muito forte, porque ele traz um momento de reflexão para todos nós. A palavra do Senhor vem dizer: vocês já ouviram falar de alguém que trocou Deus por alguma coisa ou por alguma razão, e eles nem sequer são deuses de verdade? Já ouviram falar de alguém que abriu mão do seu Deus? A gente até tem ouvido, né? Mas Deus, irmãos, ele fica profundamente triste quando ele diz: a minha nação abriu mão de mim. Abriu mão de mim, que sou um manancial de água viva. E a tristeza no coração de Deus, irmãos, era tremenda. O versículo vai falar na segunda parte: todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O povo, irmãos, ele sabia, não apenas assim, de conhecer da lei, mas de conviver com o Senhor. Porque o Senhor era a companhia daquele povo. E Deus se tornou a glória deles. Por isso que o versículo vai falar que todavia o meu povo trocou a sua glória. Então a glória daquele povo era o Senhor. Mas aquele povo, mesmo com tudo isso, acabou se afastando de Deus. E hoje, irmãos, o que tem nos afastado de Deus? A nossa família. Porque muitas vezes a gente fala assim: hoje eu não vou no culto porque eu vou ficar com a minha família. Eu vou passear com a minha família. Mas, irmãos, a família da gente nunca vai estar bem se nós não estivermos bem com o Senhor. Amém? Então o Senhor, ele tem que ser prioridade na nossa vida. E o nosso trabalho? Será que o trabalho tem trocado o Senhor? Porque muitos valorizam o trabalho mais do que a Deus. Também temos o celular, irmãos. Será que o celular, quando a gente pega o celular, o tempo que a gente fica no celular, é Facebook,
é internet, é em sites de relacionamentos, é conversas em WhatsApp. Toma o tempo da gente durante o dia inteiro. Aí chega a noite e a gente fala assim, eu vou orar só um pouquinho porque eu tô cansada. Esse daí é uma das coisas que mais separa a gente de Deus. Porque a gente tem tanto tempo para outras coisas, inclusive para o celular, e menos para Deus. Irmãos, a bebida. Às vezes, um determinado irmão, vou numa festinha, vou beber só um copinho, porque só um copinho não faz mal. Aí depois daquele copo vem outro, e quando ele vê, ele está caindo. Isso é coisa desagradável, Senhor. Assim como o cigarro, irmãos. Cigarro é uma coisa que se você for lá e comprar o cigarro para usar, você está fazendo isso assim, por vontade própria. Porque ninguém vai pegar o cigarrinho e vai falar, esse aqui é o seu cigarrinho. Então, quando a gente pega um cigarro, a gente deve estar com o nosso pensamento em Deus. Fala assim, Senhor, o Senhor faria isso? Não. Então, é uma das coisas. Nós abrimos tantas portas erradas na nossa vida, que nós damos legalidade para o maligno agir. Aí depois, o que acontece? A nossa vida vira de ponta cabeça. Aí a gente fica, Senhor, por que o Senhor não está me vendo? Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor isso? Por que o Senhor aquilo? Amém? E isso, irmãos, é portas que a gente mesmo abre na nossa vida. Aquele povo, irmãos, eles estavam cada vez mais distantes de Deus. Então eles precisavam ser alertados sobre o perigo que estava acontecendo ao se afastar da fonte de águas, que era o próprio Deus. E com essa situação terrível, Jeremias recebeu a missão de anunciar esse juízo, amém? Por 40 anos, irmãos, por 40 anos, Jeremias denunciou o pecado daquele povo e chamou o povo a arrependimento, sofrendo por isso severas consequências. Com isso ele pagou um alto preço. Ele foi lançado na prisão por 2 vezes, foi levado à força para o Egito, foi rejeitado por seus vizinhos, sua família e pelos reis. E também Deus continua, irmãos, com a indignação sobre o povo. Amém? Glórias a Deus. Em Jeremias 2, 5 e 6 vai dizer: assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para que se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-os levianos, e não disseram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Deus está nos dizendo: o que eu fiz para seus pais? Por que viraram as costas para mim? O que eu fiz de errado? Olha, eu não estou reconhecendo vocês. Eu tenho cuidado de vocês durante 40 anos que vocês caminharam no deserto. A minha mão era com vocês. Eu supri a necessidade de todos vocês. Tudo que eu fazia era para o bem de vocês. Eu entreguei a vocês uma terra fértil para que vocês pudessem plantar o que quisessem, colher os melhores frutos. Uma terra santificada. E vocês conseguiram estragar essa terra. Vocês estragaram essa terra. Vocês me deixaram. Deus está falando, irmãos, conosco, porque nós somos o Israel de Deus. Então Deus está falando hoje conosco. Deus está dizendo para mim e para você: por que vocês estão me abandonando? Por que vocês me abandonaram? Será, irmãos, que nós estamos deixando o Senhor? Quando Israel, irmãos, abandonou o manancial de águas vivas, não foi uma coisa assim rápida. Não foi da noite para o dia, não foi assim rápido mesmo. Foi uma rejeição lenta e por dias sem fim. Conosco não é diferente. Um esquecimento despercebido, devagar e aos poucos. Cedendo, irmãos, um pouco aqui, um pouco ali. Não falando mais de Deus, da palavra. Prestando a Deus um culto vazio, só de corpo, sem sentido espiritual, apenas na aparência,
deixando de ter o Senhor como a nossa prioridade. E quando demos conta, já deixamos o Senhor. Porque muitos, às vezes, estão na igreja, não perde um culto, mas quando ele está aqui, ele não sabe nem o que está falando. O que Deus está falando com ele. Porque ele está aqui, irmãos, de corpo, mas a mente está lá fora, pensando num problema, pensando em resolver alguma coisa. E isso impede o Senhor de falar com a pessoa, amém? Então isso daí vai causando em nós um distanciamento do Senhor. Quando Israel abandonou o manancial de águas vivas, ele foi deixando aos poucos e acabou fazendo assim, deixando Deus triste com isso. E nós vemos, irmãos, alguns exemplos na Bíblia que nos ajudam a entender a separação entre nós e o Senhor. No início da criação, nós vemos a profunda tristeza que Deus sentiu no jardim do Éden, quando Adão e Eva se esconderam da sua presença, depois de praticarem o pecado da desobediência, amém? A Bíblia fala, irmãos, que na virada do dia o Senhor vinha visitar Adão, porque ele amava Adão. E se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo amor que ele tinha por Adão, que foi a primícia da criação de Deus, ele tem por nós hoje. Amém? E Deus, irmãos, ele sentiu essa tristeza muito grande. Mas o que afligiu o coração de Deus não foi por causa do fruto que foi comido, mas foi porque os filhos amados do Senhor já não estavam mais perto dele. O que causa tristeza no coração de Deus não são apenas os atos errados do homem, porque para isso nós temos a graça. Se alguma vez acontecer, de alguma maneira nós pecarmos, nós temos o Senhor Jesus, nós dobramos nosso joelho, nós pedimos perdão e o Senhor está pronto a nos perdoar, amém? Mas aquilo, irmãos, que causa a separação do Senhor, aquilo que causa uma quebra do relacionamento com Deus, nós causamos em nós uma cisterna rota e nós nos afastamos do manancial da vida. Desde o início, o homem luta contra o espírito. E a tragédia do homem, irmãos, desde o jardim do Éden, sempre foi a mesma: tirar os olhos de Deus e confiar nos seus recursos e na força do seu braço. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E desde que o homem pecou, ele se afastou de Deus. Já não estava mais ligado na videira. E a palavra diz, João 15, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Não podemos, irmãos, fazer nada sem o Senhor. Tudo tem que ser no Senhor. Mas ao longo da história, o homem tem insistido muitas vezes, tem buscado resolver as coisas com a força do seu braço, mas vivendo afastado da fonte da vida, ele substitui o Deus que é verdadeiro por Deus oco e sem vida. Amém? Nós temos também o exemplo de Caim. Ele esperava, irmãos, que Deus aceitasse o seu sacrifício de adoração, que era o produto da terra. Estava errado? Não. Só que a intenção do coração de Caim era outra. Ele tinha intenção de oferecer o sacrifício, mas o sacrifício que ele oferecia era um sacrifício de qualquer jeito. Ele oferecia a Deus qualquer coisa. Então, nós temos que ter o cuidado em oferecer a Deus somente aquilo que agrada ao Senhor. E logo, Caim, ele vem se tornar um assassino. A atitude de Caim, irmãos, era de ódio, de arrogância. Mas o que Deus quer de nós, do verdadeiro adorador, é amor, obediência, submissão, humildade, irmãos, comunhão e santidade. E nós temos também na palavra de Deus o exemplo do jovem rico, que apesar de confessar que ele guardava os mandamentos do Senhor, ele também se servia, irmãos, de cisterna rota. Ele não tinha segurança da sua religião e nem certeza de herdar o reino de Deus. Porque quando ele vê Jesus, que vai ao encontro de Jesus, ele pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna.
E quando esse jovem entendeu que teria que abrir mão de tudo, ele se retira, como se possuir a vida eterna não fosse mais a sua prioridade. Porque quando Jesus fala para ele, vai, vende tudo e dá aos pobres, se ele quisesse a salvação, o que ele faria? Ele ia lá, ia vender, dar aos pobres, e ia servir a Jesus, que ele ia ser salvo, amém? Ele não sabia, irmãos, que a salvação em Cristo é inteiramente pela graça. Jesus já pagou o preço. É um presente de Deus que é oferecido a nós gratuitamente. Mas a soberba, a falta de entendimento, de fé e o pecado da humanidade são o resultado dos afastamentos de Deus. No Evangelho de Lucas, Jesus ele faz uma indagação em Lucas 18:8, amém? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus, irmãos, ele previu que antes da sua segunda vinda, a crença num Deus verdadeiro e soberano, ela decairia. Então estamos vendo nitidamente isso no cumprimento da profecia, porque estamos vivendo hoje uma crise de fé. O amor está se esfriando, líderes religiosos estão distorcendo os acontecimentos registrados nas Escrituras. A nossa fé, ela pode hoje, irmãos, ser pequena, mas se nós estivermos ligados na videira, firmes na rocha, obediente à palavra, a nossa fé ela vai aumentando. Amém? Então nós vamos conseguindo aumentar a nossa fé se nós nos dispormos em obedecer ao Senhor. E quando o Senhor voltar, certamente Ele não vai nos encontrar vazio. Amém? Deus, irmãos, Ele expressa também a sua tristeza pela rebeldia do seu povo e Ele faz um desabafo. Ele revela que o seu povo havia cometido duas maldades. A primeira maldade foi deixar a Deus, que se apresenta como um manancial de águas vivas. Para a gente entender um pouco, a água era a base para tudo que o povo precisava. O povo não tinha na época água encanada, porque não era que nem é agora. E eles dependiam muito, irmãos, dos mananciais. Então eles se instalavam perto desses mananciais, porque eles precisavam de água para plantar, para os animais, para eles. E nós vemos, irmãos, várias passagens bíblicas que também falam de pessoas que iam aos mananciais, ao poço, né? Poço, manancial e fonte tem o mesmo significado, porque os três acabam jorrando água, né? O mesmo é uma fonte inesgotável. Então Deus, irmãos, Ele vem usar esse exemplo tão comum para nos mostrar que assim como ninguém poderia ficar longe de alguma fonte de água, o seu povo jamais poderia cometer a loucura de se afastar dele. Deus era a fonte de tudo que eles precisavam, de tudo. Assim como quanto mais longe eles estivessem da fonte de água, mais risco de vida eles corriam. E quanto mais próximos de Deus, mais seguros eles estariam. Quando nós aceitamos o Senhor e permanecemos nele, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas para aqueles, irmãos, que se apartam de Deus, olha o que a palavra diz em Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que apartam de mim serão escritos na terra, sobre o pó, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Isso dói no coração da gente, né? Porque a gente vê que muitas vezes a gente é tão falho, a gente é tão pecador e a gente procura, né, ser correto, mas mesmo assim ainda a gente acaba errando, acaba pecando. Mas, irmãos, é muito doloroso para Deus falar uma coisa dessa, que o nosso nome, daquele que se aparta, vai ser escrito lá no pó, vai virar esquecimento. Amém? E Deus, Ele quer ser na nossa vida um meio da nossa sobrevivência. Ele quer ser a nossa fonte, Ele quer ser a nossa força, a nossa direção. E a segunda maldade que o Senhor nos fala é que além de o deixarem, eles arranjaram para eles uma substituição. Ou seja, eles cavaram cisternas.
E as pessoas, irmãos, que dependiam, no caso, desse manancial, eles tinham que ir todo dia no manancial ou na fonte. Fosse para beber, para trazer água para sua família. Só que isso vinha mexer com a zona de conforto deles, porque não era assim um lugar perto. Então aquilo acabava se tornando cansativo para eles, ter que ir lá na fonte, porque muitos moravam perto, mas outros longe. Então, já os que cavavam uma cisterna no quintal da casa, era cômodo, porque eles não precisavam ir longe, eles não precisavam carregar água, e isso traria para eles o quê? Uma comodidade. Eles ficavam acomodados, porque era só sair na porta e lá tinha água. Mas Deus nos chama a atenção, irmãos, dizendo, além dele falar que construíram cisternas, ele reforça essa palavra. Ele fala que a cisterna era rota. E essa cisterna rota quer dizer que ela é rachada. Então, nada dentro dela parava. Muitas vezes, as pessoas, elas descobriam que a cisterna estava rachada, porque na hora de tirar a água, a cisterna estava seca. Então, isso fazia com que a água, o interior, o que estava lá dentro, que era água, ia embora. E a gente vê na palavra de Deus que uma cisterna rota, ela geralmente ela é seca e abandonada, porque a cisterna, depois de rachada, ela era abandonada porque não tinham o que fazer com ela. Mas muitos, naquele tempo, usavam essas cisternas como cárceres. E nós vemos na palavra de Deus que fala sobre José, Jeremias, que foi jogado na cisterna. Amém? E ela só servia para isso, irmão, cisterna rota. Uma cisterna, ela serve apenas para armazenar água. Mas uma fonte, irmãos, ela produz água, e a água que corre da fonte, ela é inesgotável. Deus é a fonte de água viva, e a nossa vida só depende dele. A fonte tem água viva, água limpa, cristalina, uma água que flui abundantemente. Isso é um símbolo da vida que Cristo vem nos oferecer. Quem buscar o Filho e crer nele, tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quem crer nele, nunca mais terá sede. E nós devemos, irmãos, nos atentar com a maneira em que estamos servindo a Deus. Porque quando Judá abandonou o manancial de águas vivas, não foi uma coisa rápida, como a gente já viu. A gente muitas vezes acaba esquecendo do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente fica distante do Senhor. Muitas vezes nós já não ligamos mais para estar perto do Senhor. Nós não ligamos mais em buscar a orientação do Senhor. Muitas vezes a gente só pensa no nosso eu e queremos resolver as coisas da nossa maneira, esquecendo que o Senhor é tudo o que nós precisamos, amém? E o pecado daquele povo diante de Deus foi algo tão grave, irmãos, que até os céus ficam espantados e são tomados como testemunhas. Em Jeremias 2,12 vai nos dizer: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Israel, irmão, saiu da direção de Deus e procurou o Egito e a Síria. Fez isso pensando que seria lucro, mas foi uma grande perda. Eles pensavam que isso seria para eles uma bênção, mas aquilo se tornou uma maldição, se tornou um castigo. Eles pensaram, irmãos, que eles iam sair saciados daquela escolha, mas eles ficaram ainda mais sedentos. E nos dias de hoje, irmãos, os pecados cometidos pelo povo podem não ser os mesmos que foi cometido por Israel, mas ele é tão abominável aos olhos do Senhor quanto naquele tempo. Jeremias 2, do 17 ao 19, vai nos dizer assim: porventura não fizesse isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beber das águas do Sior? E que te importa o caminho da Síria, para beberes da água do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê
que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Irmãos, mas nós fazemos assim uma pergunta: se Deus é um manancial de águas vivas, por que o seu povo acaba abandonando ele? Muitos estão deixando o Senhor dentro da própria casa de Deus. No caminho, quando fala lá no caminho, o povo estava abandonando o Senhor embaixo da cobertura do Senhor. E muitos hoje não é diferente. Está sendo pregado, está sendo alertado, está sendo corrigido, mas ele, irmãos, acaba saindo. Porque como a gente aprende, a gente enxerga que Deus, ele coloca a mão sobre nós. Ele jamais vai tirar a mão de cima de nós. Ele jamais vai deixar de nos proteger. Só que nós saímos debaixo da mão do Senhor. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Somos nós, irmãos, que pela nossa desobediência, nós queremos fazer tudo da maneira que nós queremos. E isso acaba impedindo a bênção do Senhor de chegar até nós. Amém? O que a gente aprende, irmãos, é que muitos, eles deixam de ser conduzidos pelo espírito de Jezabel. Muitos deixam de obedecer a verdade. Eles estão desprezando os ensinamentos ricos que Deus tem nos dado. Estão deixando de buscar a santidade para satisfazer desejos da carne. Cristão que até se diz cristão, mas se comportando como vaso de desonra para o Senhor. Eles estão trocando a sua vida espiritual e a verdadeira comunhão com o Pai por apenas alguns momentos passageiros de diversão, prazer que entristece o coração de Deus. Eles estão vivendo, irmão, de cisternas rotas. O povo muitas vezes acha que Deus é muito exigente. O povo muitas vezes quer uma religião, irmãos, que custa menos para eles. Ele quer uma religião que não fica cobrando, que não fica falando que não é assim, você não pode pecar, você tem que viver uma vida justa, uma vida reta, você tem que buscar santidade. Então, esse povo, ele acaba o quê? Se afastando de Deus. Porque eu não sei se os irmãos já viram. Muitas pessoas falam assim, eu não vou em tal igreja porque aquela igreja prega muito duro. Eu não vou lá porque lá o pastor fica falando que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Então eles não querem, irmãos, ser corrigidos, eles não querem ser redarguidos, como diz a palavra. Eles querem uma coisa mais fácil, uma coisa mais light, uma coisa assim, que ele possa conciliar a igreja e o pecado. Amém? E muitas vezes, irmãos, eles vêm usar aquela frase assim, mas isso não tem nada a ver. Eu vou no carnaval, mas não tem nada a ver. Ou se não fala assim, não é, as coisas não é assim do jeito que estão falando, não. Não é tudo isso, não. Então, muitas vezes, irmãos, o povo, ele tem se cansado de Deus, porque eles são atraídos e seduzidos pelo pecado, pelo mundo e pelas cisternas rotas. Está faltando reconhecimento, irmãos, do Cristo que morreu na cruz, do Cristo que pagou assim com alto preço a vida em favor dos nossos pecados e por nós, porque a cruz não era para Jesus, era para nós. Jesus veio e pagou um preço para nos libertar da morte de cruz. Amém? Em Gálatas 2:20 está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer que se nós aceitamos a Jesus, nós fomos crucificados com o Senhor e Cristo vive em nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos correr atrás do pecado? Nós devemos deixar a Deus para escolher outras coisas no mundo? Não, irmãos, de maneira nenhuma. E Deus, ele nos vem fazer um alerta, porque ele fala assim, irmãos, o que importa o que você está escolhendo? O que importa se você vai beber água do rio, se você vai beber água de outro lugar? Só que ele fala que a tua maldade, aquilo que você está fazendo,
vai te castigar, irmãos, e as tuas apostasias vai te repreender, e ainda você vai saber o quão mal e o quão amargo é deixar o Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor. Isso é muito forte, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito, de cumprir os mandamentos do Senhor, porque a maldade, irmãos, a própria maldade que a gente fizer, a gente vai sofrer uma consequência. E Miqueias, irmãos, 6:3 vai dizer: povo meu, que tenho feito, que tenho te feito? Por que vocês estão cansados de mim? Quando Deus fala, povo meu, que tenho feito, e porque vocês têm se cansado de mim, me faz lembrar assim uma coisa. Nós temos culto 3 vezes na semana. E o tempo que nós passamos aqui é 1 hora ou no máximo 2 horas. Então, irmãos, o povo falar que está cansado de Deus, porque está cansado de ir na casa de Deus, é o mínimo que a gente pode fazer. O mínimo que muitas pessoas falam assim: eu não vou no culto do domingo porque eu já fui na quinta. Eu não vou no culto da terça porque eu já fui no culto do domingo. Então fica oferecendo ao mundo, porque quando a gente vive afastado da presença de Deus, no momento em que nós não estamos cultuando ao Senhor, nós estamos vivendo no mundo. Então muitos acabam o quê? Valorizando mais o tempo que está no mundo do que o tempo que está na casa do Senhor. E a palavra de Deus vem nos dizer que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Amém? Irmãos, nós vemos a parábola do filho pródigo, que ele tinha tudo, irmãos. Ele tinha tudo na casa do pai. Tudo do bom e do melhor. Ele vivia feliz, ele trabalhava. Só que de uma hora para outra, ele chega no pai e fala: pai, eu quero ir embora. Então eu quero que o Senhor me dê minha parte da herança e eu vou embora e eu não quero mais ficar aqui. Isso foi uma opção dele, né? Ele vai para longe e ele gasta tudo que ele tinha, vivendo de maneira errada. Ele construiu para ele uma cisterna rota. Só que após ele perder tudo, irmãos, a cisterna dele estava seca. E ele com fome, abandonado, o Espírito Santo vai e provoca nele, produz nele um arrependimento. E ele volta. Ele percebeu, irmãos, que até os menos favorecidos, os que tinham um cargo inferior lá, eles tinham oportunidades na casa do pai. E o olhar do pai, irmãos, quando vê ele, não foi direcionado para o pecado que ele tinha cometido, mas foi direcionado ao coração arrependido, um coração de arrependimento que ele tinha. E isso, irmãos, é o que move o coração de Deus. Um coração sincero é a volta do filho para a fonte inesgotável. Amém? O Salmos 26:8 vai nos dizer: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. A casa de Deus, irmãos, é o lugar de vida. É nela que nós encontramos a cura para a alma, o perdão para os pecados e o direcionamento para a nossa caminhada. É através do meditamento da palavra, tudo que Deus tem falado, tudo que tem nos ensinado, é o remédio que cura, é o remédio que sara. Davi, irmãos, ele era um homem sedento por Deus. Ele tinha tudo, irmãos, para se afastar do Senhor. Ele tinha riqueza, ele tinha sucesso e ele tinha fama. Mas ele fala na palavra de Deus: mas o seu prazer estava no Senhor. Amém? Ele podia, irmãos, frequentar lugares belíssimos. Ele poderia conhecer tantas outras coisas, mas o seu prazer era estar na casa de Deus. Davi não amava uma visita à casa de Deus, porque aquele que vem de vez em quando, ele vem visitar. Mas Davi amava a habitação da casa de Deus. Então era habitar na casa de Deus. Tem culto segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, eu vou estar lá. É lá que eu quero estar, é da fonte que eu quero beber, é no Senhor que eu quero estar, irmãos. É olhar para o pecado e falar:
isso não me pertence, porque o pecado vai vir, porque a palavra de Deus vem falar que o diabo fica rugindo como um leão procurando uma brecha para nos devorar. Mas cabe a nós olhar para o pecado e falar assim: eu rejeito isso daqui. Para trás de mim, Satanás. Eu prefiro o meu Deus. Amém? Davi, irmãos, ele desejava estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. E quando nós nos arrependemos do mau caminho, Deus vem, nos coloca um anel no dedo, assim como fez com aquele filho pródigo. Ele coloca uma sandália nos nossos pés e ele ainda nos recebe por filho. Aquele jovem, irmãos, estava manchado, sujo, cheirando mal, desfigurado pelo pecado, mas nada disso importava para o pai. Apenas a volta do filho que um dia tinha abandonado ele. Amém? No Salmos 51:17 vai falar que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Movido, irmãos, de profunda compaixão, o pai foi ao encontro do filho, abraçou e beijou. Deu a ele aceitação, carinho e amor. Algo que há muito tempo ele não tinha. É isso que nós sentimos, é isso que nós vamos nos afastar do cuidado de Deus, da proteção do Senhor quando nós estamos no mundo. E é assim que Deus trata quando nós voltamos a beber da fonte de águas. Só, irmãos, que para beber dessa fonte, não é de qualquer maneira. Para beber dessa fonte, irmãos, exige de nós um sacrifício diário. Então, nós temos que fazer o sacrifício de renunciar a muitas coisas. Temos que buscar orações, comunhão, leitura da palavra e ter um esforço constante para ter a água pura que emana do manancial que é Deus. Muitas pessoas, elas deixaram o sacrifício de buscar a Deus para viver de cisternas ou de um reservatório, achando que já aprendeu tudo, que já sabe tudo. Quantas vezes a gente ouve assim as pessoas dizer: eu não tenho ido na igreja, mas não me afastei de Jesus. Outras dizem que estão buscando a Deus em casa e não precisam ir na igreja. Outras vêm um domingo sim, outro não. Outras trocam a mesa mais importante por coisas materiais, onde tudo é vaidade. Amém? Quando as nossas desculpas, irmãos, são muitas, ou tem alguma coisa desse mundo que nos atrai mais do que o reino do céu, então nós temos um ídolo diante de nós. E é aí os ídolos que aquele povo de Israel buscou. Amém? Ídolo é tudo aquilo que o ser humano ama ou valoriza mais do que Deus, e que ocupa o lugar de Deus. Pode ser um filho, um trabalho, festas, relacionamentos, mas não se esqueça, o mesmo Deus que dá tudo isso pra gente, Ele pode tirar. Porque quando alguma coisa ocupa o lugar de Deus, Ele deu, mas Ele não deu para afastar a gente dele, da presença dele. Então, quando nós colocamos esse tipo de coisa, em primeiro lugar, nos afastando da presença do Senhor, Ele pode tirar. Porque Deus dá, Deus tira. Amém? Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Eu falo aqui das festas comemorativas, porque isso é um tipo de coisa que nos afasta da presença de Deus. Porque às vezes a gente não está aqui para julgar, mas a gente vê o cristão. Todo culto está presente. Aí chega na época vamos falar, o carnaval, some da igreja. Aí ele volta, passa o carnaval, ele volta. Aí chega na época do Natal, do Ano Novo, é festa, o mundo comemora, ele some da igreja. Então esse tipo de relacionamento entristece o coração de Deus. Deus criou, irmãos, o homem para ser adorador e não idólatra. E nós temos uma inclinação para adorar a Deus. Nós somos seres, irmãos, adoradores, feitos para adorar um só Deus. O Deus único e verdadeiro, digno de ser exaltado. O significado da palavra adorar é atribuir a honra e glória a uma divindade, algo que o adorador considera de valor supremo. Alguns podem até dizer
Ah, mas eu não adoro outro Deus. E quando passamos a adorar o nosso conhecimento, a nossa posição, as nossas opiniões, os nossos prazeres, os nossos bens, o nosso conforto, o nosso dinheiro? Será que Deus está nessas coisas, irmãos? Irmãos, ultimamente, o dinheiro, ele tem se tornado o Deus buscado pelas multidões. E o dinheiro é um tipo de idolatria, irmãos. Porque é o dinheiro que movimenta a maioria da maldade humana. Com ele, irmãos, a gente compra a vida, vende vida, troca a vida. É pelo dinheiro que o tráfico de todos os tipos se movimenta. É por dinheiro que muitos casamentos são desfeitos. É por dinheiro que os políticos se corrompem. É por dinheiro, ou pela falta dele, que milhões de pessoas passam fome. É por dinheiro que se fazem guerras. E é por causa do dinheiro que a palavra vem nos dizer que muitos deles se desviaram da fé. A palavra nos diz em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nós temos visto, os irmãos, mamon, até dentro das igrejas, onde não se prega a verdadeira palavra. A ganância e a ambição ao dinheiro fácil alimenta o ego de pastores que se esquecem das ovelhas. E eles já não fazem mais a obra de Deus por amor à palavra. Eles fazem por interesse. E eles acabam deixando essas ovelhas de lado. Em Ezequiel 34, 4 e 5, vai nos dizer: as fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornando-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Hoje nós vemos, irmãos, Mamon sendo disfarçado de Jesus e enganando multidões de pessoas que estão em busca de receber algo de Deus, mas não estão dispostas a obedecer. Amém? Muitos têm se prostrado diante desse ídolo e tudo o que colocamos no lugar de Deus acaba prejudicando a nós mesmos e nos afastando da presença dele. Mas a quem estamos servindo? Vamos analisar a nossa vida, porque a palavra, irmãos, vem dizer que muitos acham que vir prestar um culto a Deus de vez em quando tá bom. Outra vez que orar de vez em quando já tá bom. Outros meditar na palavra de vez em quando também tá bom. Nós estamos vivendo o tempo do fim. É hora de despertar, de se colocar de pé, porque Deus está falando conosco. Deus está tentando abrir os nossos olhos, mas muitos ainda continuam dormindo. Quantas pessoas, irmãos, têm endurecido o coração e não recebem a palavra, e não se curvam em submissão. Em Provérbios 29:1 vai dizer: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Esse é o tipo de cristão que, quando vem a repreensão do Senhor, ele fica questionando por não ser o que ele quer ouvir, mas esse será destruído sem que haja remédio, diz o Senhor na palavra. Então, quando vem a repreensão do Senhor, vamos nos posicionar, vamos ver o que é que está acontecendo na nossa vida, em que nós estamos errando, o que nós temos que consertar. Porque não adianta nada vir aqui ouvir a palavra, ver o que Deus quer, chegar lá fora, continuar praticando as mesmas coisas, deixando Deus entristecido, fazendo aquilo que não agrada a Ele. Nós devemos entender, irmãos, que Deus, Ele corrige o filho que Ele ama, e Ele tem cuidado de nós. Temos que deixar de querer a alegria e a felicidade, mesmo que aquilo seja pecado. Muitas vezes a gente fala assim: aquilo lá é pecado, mas é bom. Aquilo lá é pecado, mas eu não me importo, eu vou querer aquilo lá. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que parar também, irmãos, com oração egoísta
do tudo eu preciso, eu quero, eu posso, Deus me dá. Então a gente tem que parar com esse tipo de oração, são orações egoístas. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com certas pregações que só fala de bênção, de prosperidade, porque tudo isso é consequência da nossa vida com Deus e da nossa obediência. A bênção e a prosperidade a gente vai ter se a gente for obediente à palavra do Senhor. Amém? A palavra diz: não andeis preocupados com o dia de amanhã, com o que há de comer, de beber, porque Deus diz, irmãos, que de tudo isso Ele vai cuidar. Deus vai cuidar, isso daí não tem que ser a nossa preocupação, mas o que nós devemos nos preocupar é com a nossa salvação. Amém? Irmãos, o manancial e a cisterna, ambos possuem águas, mas a grande diferença não está na água, mas na qualidade da água que estamos tomando. A da cisterna é uma água parada, que, para quem não tem conhecimento, é água que é cisterna que são armazenado água de chuva, principalmente. E muitas vezes nessas águas vem sujeiras. Então a água da cisterna são sujas, elas provocam doenças, elas contêm animais mortos e a temperatura dela é morna. Quando a gente fala dessa temperatura morna, nos leva a meditar naquilo que o Senhor fala, que se for morno, Deus vai ter vomitado a boca dele. Amém? Então nós temos que ser ou quente ou frio. O morno, Deus não quer. Então, a água da cisterna, irmãos, por sua vez, ela não chega nem perto da qualidade da água do manancial, que está sempre a jorrar, sempre nova, limpa, cristalina e fresca. E Jesus vem nos dizer que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitos acham que vir prestar um culto a Deus de vez em quando, tá bom, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de reflexão. Deus tem falado conosco. Deus tem nos enchido, tem nos alimentado. Então, nós queremos estar cada dia mais, assim como Davi, na presença do Senhor. Quando Jesus fala para vir matar a sede junto a Ele, nós podemos entender que Ele está fazendo alusão à palavra do Senhor, aos ensinamentos. E a palavra de Deus, irmãos, é a água que flui do trono de Deus e chega até nós. Quando nós vivemos um evangelho de Cristo, nós desenvolvemos em nós uma fonte de água viva que vai saciar a nossa sede espiritual de felicidade, paz e vida eterna. Em Apocalipse 21:6 nos diz: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Nós precisamos compreender que Jesus é a fonte das águas e somente Ele é capaz de transmitir a vida. Em João 7:37 e 38 vai dizer: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Os cristãos no passado, eles até morriam, eram torturados, mas eles não deixavam de servir a Deus. Eles dedicavam as suas vidas totalmente vivendo em obediência a Deus, mesmo quando Deus pedia o oposto, que era o desejo do seu coração, como fez com Abraão, que pediu Isaque em sacrifício. Amém? E o povo de Israel, irmãos, eles tiveram muito problema devido à idolatria e à desobediência. Nós corremos um grave perigo de cometer o mesmo pecado se nós continuarmos brincando em vez de nos alimentarmos da palavra. Amós 8:11 vai nos dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A semelhança do povo de Deus do passado é que hoje muitos vivem um cristianismo sem Cristo, sem santidade, sem temor. Usam o nome de Cristo, mas vivem de aparências. Por fora uma coisa e por dentro outra. Em Mateus 23:28 diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
A falta da palavra em nós e da água fresca do manancial só nos traz sequidão, deserto e morte. Todos os recursos humanos fora de Jesus Cristo são falsos. Não temos vida em nós mesmos e nada nos satisfaz. Em Isaías 29:8 vai nos dizer: será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha e a sua alma com sede. Então, fora de Jesus Cristo, nada vai nos satisfazer, amém? Nós só seremos saciados, irmãos, em Jesus. E todo aquele que acha que não precisa ou está distante da sua presença, vai perder sua salvação. Jamais será salvo, porque em Atos 4:12 vem nos dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o único manancial de águas vivas. E aqueles que desejam ser cada dia mais semelhante a Ele, não devem permitir que nada nos afaste desse manancial. E o resultado dessa experiência é uma vida de obediência e um caráter que cada dia mais vai refletir o caráter de Jesus, amém? Aqui eu venho fazer uma reflexão. Quem sabe, irmãos, se o afastamento do Senhor nos levou para o fundo do poço, e isso está nos consumindo, achando que não temos mais solução e que tudo está escuro ao nosso redor. Só existe uma possibilidade. Em Isaías 9:2 vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então a única solução para aquele que está no escuro, no fundo do poço, é olhar para a luz, amém? A única possibilidade é olhar para cima e para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Tudo parece estar perdido, irmãos, mas o único Deus, Ele ainda não colocou um ponto final na nossa história. Porque muitas coisas podem estar nos afastando do Senhor, mas o Senhor, irmãos, não colocou o ponto final. É hora de nós nos arrependermos e assumir um relacionamento sincero com o Senhor, amém? O único que pode nos resgatar da mais profunda treva, transformando a maldição em bênção, o choro em alegria e a escassez em abundância. Olhemos para Ele, como diz em Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Não entristeçamos o coração de Deus, pois apesar das nossas imperfeições, Ele nos faz um convite hoje. E Ele diz em Apocalipse 22:17: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? E o legado que fica, irmão, dessa mensagem é: Deus não nos fez escravos, Ele nos fez livres. Independente de qualquer situação em que estejamos passando, nunca nos afastemos do Senhor, ou tentemos construir cisternas, trocando o manancial de águas vivas. Depositemos a nossa confiança somente em Jesus e vivemos uma vida cristã vitoriosa, fazendo sempre aquilo que agrada ao nosso Deus. Amém? Manancial de água, né? Irmãos, como é que eu faço para não abandonar o manancial de águas vivas? Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Sem alegria no coração por faltando o reino. Então a gente tem que aprender a se regozijar no Senhor. Olha lá. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O que significa essa palavra equidade? É virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade. Então toda vez que a gente for julgar alguma coisa,
O que tem que se fazer notório é a nossa o quê? Equidade. A gente tem que examinar o que? Tudo e ter os julgamentos o quê? Corretos na nossa vida. Porque se a gente tiver o julgamento errado, nós vamos tomar decisões erradas e nós vamos nos apartar da fonte de águas vivas. Não tem um outro caminho. E aonde que eu encontro esta equidade? Olha o que está escrito no versículo do lado, em Salmos 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é trono perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Lembra de Esther? Ela entrou diante do cetro do quê? E é do trono de Deus que jorra rios de águas. Então tudo que eu e você formos fazer na nossa vida, a gente tem que aprender a fazer em oração. Por isso que voltando lá em Filipenses, olha o que está escrito: não estejais inquietos por coisa antes, ou seja, antes da gente estar inquieto, as vossas petições sejam o que, irmãos? Em tudo que a gente for fazer, tem que ser apresentado, conhecidas diante de Deus pelo quê? Pela oração e súplica com ação de... Ou seja, depois que se orou, Deus, eu te agradeço pela oportunidade, eu já te agradeço, Senhor, pela tua resposta, quer seja assim, quer seja... Quando a gente sucede assim, irmãos, olha o que sobrevém em nós: a paz ao reino. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ó, o manancial de água que deixa de ser uma cisterna, o quê? E o que é o manancial de águas vivas, irmãos? É a revelação do Espírito Santo. E quando o Espírito derrama sobre a igreja, ele fala de 3 o quê? Formas. Ele fala em sonhos, visões e o quê? Então, se eu abandonar uma dessas 3 coisas, sudecaia, lidecou, manai, decantas, eu abandonei o manancial de águas. Irmãos, a gravidez da minha esposa tem me ensinado muito. Tudo na gravidez dela, você sabe o que a gente fez? Orou. Aí, num determinado momento, Deus falou assim para nós: é menino, mas o exame do homem dá o quê? Só que ao mesmo tempo, Deus, a gente orou para saber se ela ia ter parto normal, se ela ia fazer, sabe o quê? Cesárea. Você sabe o que Deus mostrou? Cesárea. Aí eu perguntei, falei: Deus, como é que aqui a ciência do homem não vale e aqui a ciência do homem... É porque é isso que Deus quer, que em tudo a gente faça o quê? Se Ele mandar eu buscar a ciência do homem, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar a ciência. E se Ele falar para eu não dar ouvido para a ciência do homem, você sabe o que eu vou fazer? Eu não vou dar ouvido para a ciência. Caso contrário, irmão, eu cavei uma cisterna, o quê? Aí tá vazio. Você sabe quando uma casa, quando tá vazia, você sabe quem que habita dentro? Demônio, irmãos. No abrir da nossa boca, o que sai são palavras do quê? De iniquidade, é aquilo que Deus não falou. E a Bíblia diz: ai de quem diz o que Deus falou e ele não. Então, em tudo na nossa vida, remédio, dobra o teu joelho e fala: Deus, eu posso tomar esse remédio? Ou eu vou ter que ganhar essa vitória minha? Vai ser de uma outra maneira. Me mostra o teu caminho, Senhor. Por onde você quer que eu vá? Qual é o caminho que você deseja? Porque Deus sabe até onde a gente pode, o que, irmãos? Suportar. Ele não dá uma aprovação maior do que a gente pode. Então, em tudo, pelo amor de Deus, em tudo. E quando eu ajo dessa maneira, eu começo a cumprir isso daqui. Olha o que está escrito no outro texto. Orai o quê? Em tudo se faça o quê? Tudo que você for fazer na tua vida. Não toma nenhuma decisão sem antes consultar a quem? Lembra de Davi? Davi, quando ele ia guerrear, como a irmã bem citou, ele falou: Deus, eu devo ir? Tinha vez que Deus falava: desce, pleiteia. Tinha vez que Deus falava: não vai, fica. A hora que eu te der um sinal, você vai. A única vez que Davi deixou de ouvir a Deus foi quando ele se deitou com Betseba. Se ele tivesse consultado, tipo, posso receber essa mulher como alguém para trazer na minha câmara, me deitar com ela, você sabe quando que ele errou ou não? Ele consultava a Deus em tudo, para não abandonar o manancial de... Vou entrar num relacionamento afetivo, dobra o joelho, para não abandonar o quê?
um manancial de água, senão eu enfio do meu lado uma cisterna o que rota e vai aguentar demônio falando na orelha, irmãos, a vida inteira, e tudo que vem na nossa cabeça só mata, rouba e o que? E destrói. Vou contratar um funcionário, como a irmã falou, dobra o joelho e ora. Tudo que eu for fazer, dobra o joelho e ora, pede direção para quem? E no final das contas, você pode ter certeza, ele vai falar comigo e com você em sonhos, visões e... Aí ele continua, em tudo, olha de novo, orou na súplica do Espírito, agradece, fala, Senhor, já te pela tua resposta, quer seja ela sim ou não, não importa, porque esta é o que? A vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, se eu não orar em tudo, irmãos, eu vou em algum momento eu vou tomar uma decisão que eu vou abandonar o quê? O manancial de águas. Aí eu tomei uma decisão minha, que é minha e não é de quem? De Deus. Aí ele diz, não extinguais o Espírito, porque uma vez que eu orei dando graça, o Espírito vai falar comigo e com você, porque quem bate acha, quem busca encontra, quem bate na porta abrir-se-lhe-á. Aí ele pode falar em sonhos, visões ou o quê? Aí ele diz, não despreza elas. Aí ele diz, examinai tudo e retende o quê? Abstendo-vos de toda aparência do... Nisso eu estou seguindo o manancial do quê? Ele sabe o que ela suporta, ele sabe o que ela tem reservado, e isso quem é Senhor na minha vida é Deus. O homem pode dizer tudo para mim, mas dobra o teu joelho o quê? Para ver se é isso que Deus tem reservado para mim, caso contrário, irmãos, eu vou cavar uma cisterna o quê? A água que vem do céu para a terra, que é a chuva, ela não fica retida dentro de mim, ela vai o que? Embora, e aí no abrir da minha boca eu vou falar o que o Espírito não... E aí a Bíblia diz, ai de quem diz o bem é mal, o mal é bem, que a luz é trevas, esse ai dói, aí irmãos, vem aquele amargo. Aí quem despreza, como está falando para não desprezar, o Senhor fala que vai ser o que? Quer ser envergonhado? Porque quem se exalta, você sabe o que Deus faz? Ele envergonha tudo, todas as decisões da vida. E enquanto Deus não responder, você sabe o que você faz? Não para de ir, porque a Bíblia diz que às vezes a gente o tem por tardio, mas ele vem na hora certa, no momento certo e da forma correta para trazer a resposta que eu e você precisa. O que é que nós temos edificado na nossa vida? Uma cisterna rota? Porque se eu não ouço o que o Espírito diz à igreja, através das suas falas, dos seus métodos, das suas ferramentas, eu edifiquei uma cisterna rota? Ou que o Espírito diz o quê? A igreja. Desobedeci? Está rachado, tem jeito, não retém. E a gente já entendeu a colheita, amém? E eu louvo a Deus por essa palavra, porque boa foi essa palavra, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Teu pastor te deu uma palavra aqui, você sabe o que você faz? Entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto e dobra o quê? E ora. Mas é meu pastor, mas ele também é falho o quê? Vai buscar na fonte de águas, porque quem ora sem cessar, irmãos, não está buscando em piscina, como a gente já falou, que é um tipo de cisterna que não é rota, mas está buscando direto em quem? No Criador. Deus confirmou? Deus não confirmou, você cata o teu pastor e ainda repreende ele. Fala, como é que você fala algo que não foi Deus que o quê? Porque eu também preciso, sabe do que, irmãos? De libertação para a minha vida. E aí sabe o que eu vou ter que falar para ti? Me perdoa, irmãos, falei segundo a carne e não segundo o Espírito. A Bíblia manda a gente andar em Espírito e não em a carne, porque Ele vem buscar os verdadeiros adoradores, que adora Ele em Espírito e em verdade, em nome de Jesus.